E aí, confrade, tudo bem? Como é que você tá? Conseguiu ficar acordado para ver os treinos livres dessa madrugada? Eu fiquei. E eu quase não fiquei porque eu tinha me confundido, eu achei que fosse hoje. Eu descobri ontem à tarde que era nessa madrugada e não na próxima, né? Então você imagina, eu não tinha me preparado para ficar acordado até 5 horas da manhã e foi duro. Mas eu consegui ficar acordado e deu para ver, eu vi o TL1, TL2 inteiro. É, e bom, acho que primeiro vamos falar um pouquinho da pista, né? A pista melhorou muito do que era, a pista ficou muito mais rápida, muito mais fluida. A gente viu os pilotos errando bastante com asfalto novo. Primeira vez que eles recapeiam a pista desde que começou a ter Fórmula 1 lá, que foi em 96. Nunca tinha sido recapeada essa pista. Então foi a primeira vez. Então mudou tudo, né? Além da pista ter mudado bastante, ter ficado muito mais rápida por causa de curvas que eles alargaram e da antiga 9 e 10 que eles tiraram. Ainda teve um asfalto novo, então a pista ficou bem mais rápida, o que ajudou alguns carros e prejudicou outros, né? Prejudicou a Mercedes, por exemplo, que não está conseguindo resolver o problema do kick e teve mais um problema dessa vez, mas vários problemas, né? Primeiro que não chegaram as peças que deviam chegar, que era a asa traseira e um assoalho novo. O assoalho novo estava difícil de chegar a tempo, mas a asa traseira também não chegou. Tá tendo, você, né, tá por dentro, essa guerra aí da Rússia ter invadido a Ucrânia, isso mudou toda a logística aí do mundo, porque não pode passar mais avião nem pela Rússia e nem pela Ucrânia, avião comercial, avião de carga, navio não pode passar ali perto. Então mudou toda a logística no mundo. Semana passada a gente viu isso acontecer na MotoGP, que nem teve o primeiro treino porque as coisas não chegaram lá, né, porque aumentou muito a demanda, né, por transporte, tanto aéreo quanto marítimo. Aumentou demais a demanda e então as coisas não estão atrasando, as coisas não estão chegando, né? A demanda aumentou justamente por causa desses problemas que está tendo por causa da guerra lá na Ucrânia. Então a Mercedes está basicamente com o mesmo carro que ela estava na Arábia Saudita, que a gente viu que é um carro bem fraco em relação a Red Bull e Ferrari. Então o carro continua igual, é basicamente a mesma coisa, e o carro então não consegue chegar nem próximo deles. E ainda teve mais um problema, que eles não conseguiram fazer os pneus funcionar no TL2 quando baixou a temperatura, né? Do TL1 para o TL2 teve uma queda brusca de temperatura, porque o TL1 estava sol, tudo, no TL2 fechou o tempo, caiu a temperatura, e isso muda, né, a aderência do pneu, e a Mercedes não achou a janela para andar e por isso ficou bem atrás, né, com os dois pilotos. O TL1 não tinha ido tão mal assim, mas no TL2 piorou bastante. Uma coisa que eu queria, uma curiosidade que você talvez esteja curioso para saber, é o seguinte: primeira coisa que eu reparei, né, Ferrari quicando demais. Mesmo eles tendo feito melhor tempo no TL1, melhor tempo no TL2, no TL1 foi o Sainz, no TL2 foi o Leclerc, que fez um temporal inclusive. O carro está quicando demais, só que ele quica lá em cima, lá no final da velocidade máxima mesmo, né? Tanto é que ele quica basicamente em 2 pontos da pista, que é no final da reta de chegada, na reta de largada, e lá onde antes era a curva, era aquela chicane 9 e 10, que agora virou um retão, eles entram pela aquela curvona, pé cravado, embaixo, para ir para aquele zigue-zague onde agora é a 9 e 10. Nesses dois lugares a Ferrari quica muito, né? Eu não sei se o carro aguenta isso, o carro e o piloto aguentam isso durante uma corrida inteira.
Então fazer uma volta rápida assim, tudo bem. Uma corrida inteira assim, eu acho muito difícil. Então, se a Ferrari não conseguir arrumar esse kick para a corrida, eles vão ter que levantar um pouco o carro, e aí eles vão perder downforce, e aí eles vão perder para a Red Bull, entendeu? Porque a Red Bull não quica. Sobre kick, né? Que as pessoas... eu expliquei isso no podcast, mas muita gente talvez não tenha assistido, né? O que acontece é o seguinte, vou até pegar o carrinho aqui, ó. Esse carro aqui não é o carro do Piquet, né? Quando ele estava na Benetton, mas é um carro que não tem efeito solo. Mas dá para explicar o que acontece com esse carro aqui, né? O que está acontecendo com os carros de hoje usando esse carro aqui. Primeiro vamos falar do kick, né? O assoalho faz o carro abaixar, né? Ele faz o carro abaixar principalmente na parte traseira. O assoalho novo, o túnel Venturi que tem hoje. Então quando o carro abaixa muito e ele encosta no chão, ele corta o ar que passa aqui por baixo dele. Tá vendo? Esse ar que passa por baixo dele, ele corta. Quando ele corta esse ar, ele corta o efeito de sugar, o carro levanta. Quando o carro levanta de novo, aí o ar passa de novo e aí o efeito volta, e o carro abaixa de novo. Então, por isso que o carro fica fazendo assim, né? Fica quicando, fica batendo no chão. Né? Então, aí você fala assim, engraçado, né? A gente viu a Red Bull raspando no chão o tempo todo, mas o carro deles praticamente não quica. Né? Porque o Adrian Newey achou alguma coisa que não está cortando o ar. Eu pesquisei muito, mas eu não achei, eu não lembro, eu lembrei de cabeça, mas eu não achei pesquisando, né? Em 79, 80, eles tiveram muito esse problema, porque esse efeito solo foi inventado em 78, né? A Lotus colocou esse efeito solo, ganhou o campeonato fácil, aí em 79 o Colin Chapman quis aumentar, porque daí todo mundo ia pôr efeito solo, ele quis aumentar o efeito solo do carro dele. E aí ele fez um assoalho mais extremo ainda, né? E um difusor maior. E o carro dele começou a fazer a mesma coisa que está fazendo esses carros de hoje, principalmente a Mercedes, né? E ontem bastante a Ferrari. Mas quase todos os carros quicam um pouco, né? Quicar um pouco o piloto aguenta, quicar muito não aguenta. Nem o piloto nem o carro. O piloto começa a ter enjoo, começa a ter problema nas costas, começa a ter problema em todo lugar. Não é possível fazer uma corrida assim. Um dos carros que eu não lembro qual agora, eu não lembro se foi a Ferrari ou a Williams em 80, teve uma solução muito interessante. O que eles fizeram? Tá vendo o assoalho do carro? Dessa parte para trás, ó, daqui do meio para trás, até o final, eu não lembro se foi a Ferrari ou a Williams, eles puseram um filete aqui, de 1 centímetro só, né? Pequeno, 1 centímetro. Um filete do mesmo material que é feito o assoalho, né? Aqui no caso teria que ser fibra de carbono, tudo. Esse filete faz com que quando o carro abaixe, ele solta muita faísca, porque ele vai no chão, mas ele não corta o ar, ele não deixa cortar o ar, porque fica pelo menos 1 centímetro ali de ar passando. Então dá um belo de um efeito solo e não corta o ar. A gente não eu não sei se o Adrian Newey fez isso teve essa solução com a Red Bull. E a gente não vai saber por quê. Eles não vão mostrar o assoalho, né? A gente não vai conseguir ver o assoalho de carro nenhum, ainda mais por baixo. Não vai ter. Só se algum carro precisar ser guinchado, aí a gente, se a câmera mostrar, aí nós vamos conseguir ver. Porque com o carro no chão você não vê isso. Não tem como ver isso. Nem com o carro de lado, assim, não tem como o que você vai ver, porque esse filete que eu estou falando, ele é um filete da mesma cor do assoalho, tudo. Parece um assoalho, só que tem um filetinho de 1 centímetro ali, entendeu? Tinha, né? Naquela época. Eu não sei se usou essa artimanha para o carro não ficar raspando no chão o tempo todo, o assoalho inteiro, porque daí corta o efeito solo.
Mas você vê que a Red Bull ela vai raspando, principalmente na parte de alta, lá onde era 7, 8, ela vai raspando o tempo todo, só que o carro não pula, né? Então ele resolveu dois problemas. Primeiro, o carro dele não pula, quase não pula. E segundo, o carro abaixa, mas não corta o efeito solo, porque não vai o assoalho todo no chão, vai só esse filete. Quer dizer, eu estou imaginando que seja isso, né? Que foi uma solução achada há 40 anos atrás. Bom, então é isso. Vamos agora então para o grid e vamos do TL2 para a gente falar de cada um, né? O que aconteceu? Não, primeiro eu queria, antes de ir para o grid, né? Dar uma olhada nessa cidade, Melbourne, cidade maravilhosa. Eu conheço uma família que foi morar lá muitos anos atrás e eles falam que essa cidade aí não existe. A coisa a Austrália é maravilhosa, a cidade é maravilhosa, tudo funciona, não tem problema de segurança. Eles falaram que é como se fosse paraíso na Terra, né? A cidade, eu nunca fui para a Austrália, mas eu tenho vontade de ir, não só para a Austrália, mas para a Nova Zelândia também. Mas essa cidade realmente parece ser demais, né? Bom, aí vamos falar do grid. Aí são os três primeiros do TL2, o Leclerc em primeiro, o Verstappen e o Sainz em terceiro. Nós já falamos um pouco deles, né? O Leclerc deu uma volta espetacular, mas com o carro quicando muito, né? Aí que tá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou pensando na corrida, na classificação, inclusive dá para o carro quicar desse jeito na classificação, porque ele só quica lá em cima mesmo, né? Eu, olhando a câmera on-board, ele quica acima de 270, o carro da Ferrari, né? Diferente da Mercedes, por exemplo, que começa a quicar 210, 220. O carro da Ferrari quica acima de 270. Então, e você só chega nessa velocidade em reta. Então, não tem tanto problema assim para uma volta de classificação. Mas ele deu uma volta espetacular, principalmente o setor 1. O setor 1 dele foi... Ele matou todo mundo no setor 1. Ele pôs, se eu não me engano, 4 décimos no setor 1. Depois ele manteve, né, o setor 2 e 3. Então, quer dizer, uma volta realmente... Se ele fizer o setor 2 e 3, como ele fez o setor 1, ele consegue baixar mais 8 décimos desse tempo aí, tranquilo, né? Aliás, a pista é muito mais rápida, né? Muito mais, 3 segundos e meio, 4. Vai chegar naquele 5 que eu falei que ia chegar no podcast. Eu falei que ia ser de 5 a 7 segundos mais rápido. Eu acho que vai chegar no mínimo no 5. Depois o Verstappen, né? A Red Bull está aproveitando e está usando outra coisa interessante para você ver, para você entender, né? É que até o ano passado, o downforce, 70% do downforce era aqui, ó, era por cima do carro, né? 80% do downforce era por cima do carro, o resto era embaixo do carro, principalmente aqui no difusor, era o downforce do carro. Hoje não, hoje mais de 70% do downforce de um Fórmula 1 com o efeito solo é por baixo do carro. Por cima é 30% só, no máximo. Então você imagina o que o Adrian Newey também está fazendo, né? Ele está colocando pouca asa na parte... Como ele está conseguindo usar bastante esse downforce de baixo, ele está usando pouca asa no carro, pouco downforce no carro de cima, na parte de cima do carro, está com pouco arrasto, está com muita velocidade máxima. Verstappen aí 2 décimos atrás, então aí o Carlos Sainz já ficou praticamente 4 décimos, que eu acho que esses 4 décimos foi o que ele perdeu no primeiro setor pro Leclerc. Depois o Alonso, né, eu achei uma surpresa, o Alpine em quarto lugar. Vamos ver se ele consegue manter isso para a classificação, não vai ser fácil, né? Aí o Pérez, depois o Ocon, outro Alpine, então você vê que não foi uma volta milagrosa do Alonso, foi uma ótima volta dele, mas o Ocon tá perto também, tá próximo, tá 3 décimos atrás. Depois o Bottas de Alfa Romeo, né? Alfa Romeo muito prejudicada, que aumentaram o peso mínimo dos carros.
A Alfa Romeo era o único carro que tinha conseguido, a única equipe que tinha conseguido fazer o carro mais baixo, com peso mais baixo do que o mínimo possível, então eles podiam usar lastro, agora aumentaram o peso do carro. Absurdo. Eles prejudicaram a Alfa Romeo. Aí o Norris, a McLaren, pelo menos nos treinos livres, ela deu uma recuperada. Foram os dois melhores carros com o motor Mercedes, com o Norris em oitavo, depois o Gasly em nono e o Ricciardo em décimo também com outra McLaren. Mas já estão bem longe, né? Mais de um segundo atrás do Leclerc. Aliás, a partir do Bottas já está mais de um segundo atrás do Leclerc. Vamos passar para outra página? Aí a gente vê aí o Russell em 11º, ou seja, se fosse uma classificação, as duas Mercedes não estariam no Q3, iam ter ficado no Q2. O Russell em 11º, né, já falamos dos problemas da Mercedes. Aí o Tsunoda em 12º, o Hamilton em 13º, 1,5 segundo atrás. A coisa piorou, né? 1,5 segundo atrás. Se eles conseguirem ficar 1 segundo, vai ser uma vitória, né? Por enquanto está 1,5 segundo. Aí o Stroll de Aston Martin, depois o Zhou com a Alfa Romeo, Magnussen com a Haas. Aí você pode falar, pô, o que aconteceu, né, com a Haas, que estava nas duas primeiras corridas, foi super bem, né? Virou abóbora, a carruagem virou abóbora. O Magnussen estava passando mal, né? Bem mal. Então, eu não sei, vamos ver, vamos esperar agora TL3 de classificação, que hoje de madrugada, vamos ver se ele está melhor, se o problema foi dele ou se realmente o carro deu uma, né, o carro virou abóbora, né? Aí nós temos o Albon de Williams, depois o Mick Schumacher, que tomou um temporal também do Magnussen, mesmo o Magnussen passando mal, né? O Magnussen ficou, o Mick Schumacher tomou 7 décimos do Magnussen, quase 8, né? Mick Schumacher, acho que ele não esperava isso, viu? Aí, em último, o Latifi, né? Não dá para contar o Vettel, porque o Vettel não treinou, porque ele teve um problema no motor, na primeira, no TL1, então ele não treinou no TL2, não deu tempo de arrumar, mas a posição do Vettel não é essa, em último. Bom, hoje temos, então, que horas? Acho que é meia-noite, nós vamos ter o TL3, que vai até 1h da manhã, e depois às 3h da manhã começa a classificação, né? Eu estou doido para ver, eu acho que na classificação até a Ferrari talvez seja até um pouco favorita para fazer a pole, mas se não, o problema é o que eu falei no começo, né? Se tiver que levantar um carro um pouco para parar de quicar tanto, porque na corrida não aguenta andar assim, aí quem é o favorito para a pole é o Verstappen. Se a Ferrari não conseguir arrumar o problema e não levantar o carro, a Ferrari pode até fazer a pole, mas aí na corrida amanhã vai ser dureza para eles, muita dureza segurar essa posição, muita dureza conseguir fazer a corrida inteira com o carro quicando desse jeito, tá? Bom, aproveita a sexta-feira, não esquece de deixar meu joinha aí, obrigado pelo retorno e a gente se vê amanhã para falar da classificação, tá? Um abraço, tchau.